situação, esse pequeno contexto, né, nessa coletiva que a gente faz sobre a segurança hídrica. Talheres jantou. Sim, o Talheres jantou. Estavam com fome de bola ontem, né? Meia boca versus Talheres. Só tinha fominha em campo ontem. Você consegue tirar aí, Rodrigo? Hein? Beleza. Parece que a Band News entrou ao vivo aqui na nossa coletiva. Prazer recebê-los. Eu vou pedir, então, o Poliano e a Poliana para fazer essa breve contextualização, nessa introdução nesse assunto que a gente discute hoje, sobre a segurança hídrica da Bacia do Velhas, da Bacia da região metropolitana de Belo Horizonte. E depois desses 10 minutinhos, mais ou menos, de apresentação, a gente abre para perguntas e respostas, tá ok? Para perguntas e respostas, eu vou pedir a todos que façam uma pequena inscrição no chat, que aí eu vou chamando um a um. Combinado? Então, a palavra está com Poliano e Poliana. Pede a Poliana para iniciar aí. Bom, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Ok. Ok. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de falar para todos vocês sobre um tema tão importante, que é falar de água. Hoje, Dia Mundial da Água, né? Um dia que foi definido para celebrar sobre esse importante bem natural, mas, sobretudo, para trazer reflexões profundas de como que a sociedade e o governo têm lidado com esse bem natural que é essencial para a vida. Nesse sentido, a questão da segurança hídrica na bacia do Rio das Velhas, ela é uma preocupação contínua do comitê. Você pode passar para mim, Luiz? Essa é uma preocupação que tem sido contínua. O comitê, há algum tempo, já vem manifestando essa preocupação em relação à segurança hídrica, principalmente da região metropolitana. E quando a gente fala em segurança hídrica, a gente está falando em ofertar água em quantidade e qualidade que sejam suficientes para as produções, para a sobrevivência de todos os meios de vida, né, em toda a extensão do rio. E aí a gente está falando de 51 municípios que dependem dessas águas do Rio das Velhas. No próximo slide, a gente vai estar falando melhor sobre a segurança, né, o que é essa definição de segurança hídrica. E percebem que a questão da segurança hídrica ela vai muito além do que simplesmente o fato de colocar água nas residências. Ela vai além do sistema de tratamento de água, do sistema de distribuição. Ele perfaz principalmente em unir esforços na proteção e preservação desses espaços e desses territórios que são essenciais para a produção de água. Nesse sentido, o último ano 2020, nos mostrou o quanto que as chuvas nos mostraram o quanto que só chover não resolve mais o problema, né? O período chuvoso é importante, sim, é essencial, mas o que a gente percebeu é que mesmo com aquele volume considerável de chuva no período chuvoso, a gente ainda teve, no período de um regime hídrico mais restrito, a gente teve muita falta de água na bacia, principalmente na porção a montante ali de Presidente Celino. Fato esse que foi até formalizado e ocorreu até uma normativa de redução de consumo de água nessa região. Isso só demonstra o quão a bacia vem perdendo essa capacidade de resiliência, né? Essa capacidade de se recuperar. E, aliados a isso, existem vários fatores que têm vem comprometendo essa situação dessa capacidade de recuperar do rio. Nós temos uma captação que vem ocorrendo de forma substancial na Bacia do Velhas, que é a captação, depois que aconteceu o rompimento em Brumadinho, a gente teve um aporte maior de água sendo retirado na Bacia Especial do Rio das Velhas. E isso tem comprometido o rio por completo, né? Nós precisamos lembrar que a gente tem outras cidades, além da região metropolitana, que também dependem dessa água. De forma
interrupta na bacia do Paropeba, ela causou interferindo nessa dinâmica. Então, compreendem que um sistema está conectado ao outro, né? Eu tenho um comprometimento na bacia do Paropeba que afeta automaticamente toda a questão de recuperação do Rio das Velhas. Então, esse é um problema sério que a gente precisa avançar, buscar novas alternativas de captação, políticas de redução de demanda, além de estratégias junto à população para reduzir esse consumo e até das atividades produtivas. Além disso, nós temos uma situação que talvez seja mais preocupante, que são as atividades minerárias, que vêm avançando em regiões sensíveis, regiões que são regiões de produção de água, essas regiões todas estão no Alto Velho, estão a montante, né, da bacia, e, consequentemente, são as regiões que são a região do quadrilátero ferrífero, né, ali a região de produção de minério. Então, o conflito pelo uso desses territórios é imenso. E essas ameaças e essas pressões, principalmente da atividade minerária, elas têm nos trazido muito transtorno. Primeiro, uma insegurança hídrica gigante, já que se ocorrer um possível rompimento de alguma desses barramentos, lembrando que a gente tem 3 estruturas em risco, em nível 3 de criticidade, e isso trazeria um comprometimento, primeiro, de toda a captação e abastecimento da região metropolitana. Então, a captação ali de Bela Fama da Copasa, ela seria comprometida, e isso poderia levar a uma situação de um colapso hídrico mesmo. Mais de 50% da população de BH em colapso hídrico, que depende desse sistema. Além disso, nós temos todo um rio que depende, né, dessas águas em quantidade e qualidade. Nós temos a biota aquática, que depende, produtores rurais que estão localizados nos municípios adjuvantes, todos dependem dessa água. Então, caso ocorra realmente um rompimento desses barramentos, nós teríamos um comprometimento do rio por completo, né? Seria meio que o que o Poliano sempre fala, né? Meio que sepultar o rio por completo. A gente não tem um plano B para o rio, né? O rio é todo a fio d'água, esses sedimentos seriam depositados e dizimaria praticamente toda a extensão do rio. Além disso, nós temos uma situação muito preocupante, que é a situação em relação à urbanização de Nova Lima. Ela vem ampliando e subindo ali aquelas regiões também muito sensíveis. E aí vem uma questão muito ligada à questão do uso e ocupação do solo. A maioria dos nossos problemas estão totalmente ligados à questão do uso da bacia, né? Esse olhar que a gente precisa que o Estado tenha, que a sociedade também tenha, de visualizar que é possível desenvolver, ampliar a cidade, sim, mas tem áreas que são extremamente importantes na produção de água e no abastecimento de toda uma cidade. É o caso dessa região, a montante, principalmente essa região de Nova Lima, onde a gente vem sofrendo uma ameaça significativa, que é uma ameaça ligada à questão imobiliária, à especulação imobiliária. E aí tem um empreendimento que está projetado aí, que ao instalar, vão ser quase 200 mil pessoas nessa região ali da Serra do Moeda, que é uma região essencial nesse aporte de água para a região metropolitana. Então, vocês imaginam, são 200 mil pessoas, a área sendo impermeabilizada, dificultando essa recarga, que é nosso maior problema hoje, né? Justamente, a gente tem cada vez mais dificuldade essa recarga dos lençóis. Isso trazeria mais uma insegurança hídrica para toda a região. Por fim, projeta o último slide, por gentileza, Luiz. Ainda nós temos a questão das atividades ligadas a construções de rodovias, e aí eu vou passar para o Poliano, que ele vai falar com detalhes a preocupação do Comitê de Bacia em cima da questão do Rodoanel, que passa por regiões importantíssimas, inclusive regiões, né, áreas de unidade de conservação, que não foram criadas
por nenhum motivo, né? Se cria uma unidade de conservação justamente para preservar um ambiente que tem toda uma importância para uma região. E esse rodoanel, ele traz alguns impactos significativos e é o que a gente precisa muito discutir nesse momento. Se a gente vai continuar seguindo nessa linha de desconsiderar esses ambientes que são essenciais. E lembrar que sem água nós não somos nada, nós dependemos de água, nosso corpo, né, ele é formado grande parte por água, e a água é essencial. Essa reflexão que a gente quer muito trazer para a sociedade como um todo, a gente precisa do engajamento, da participação da sociedade nesse processo de militância, de discussão, porque não é uma instituição, não é o Comitê de Bacia por si só, o Ministério Público ou uma, duas entidades que vão conseguir avançar na questão ambiental se a gente realmente não tiver essa participação de toda a população. A gente precisa do povo preocupado e ciente do que pode vir pela frente, caso a gente continue a desconsiderar esses ambientes tão importantes. Poliano, está com você. Bom, bom dia a todos também. Eu vou só reforçar, nós estamos lançando uma carta, não sei se vocês receberam, mas a comunicação pode passar, que é essa questão do Dia da Água, o Dia pela Vida, né? A gente está precisando encontrar ruim de pandemia, em que, né, a gente só vê morte e doença, né? A água talvez seja o exemplo mais claro de como a natureza se renova e ela busca manter a vida em todas as condições. Então, nós precisamos celebrar a vida, né? E algumas questões que estão nessa carta, que eu queria reforçar, é que a gente tem que pensar que a água é um bem renovável, mas isso não significa inesgotável. Às vezes a sociedade faz um paralelo, né? Que porque você tem um ciclo da água, que inevitavelmente você vai ter sempre um bem inesgotável. Por quê? Porque normalmente essa água que cai na chuva, ela precisa ter uma bacia, como disse a Poliana, ou seja, um solo para recarregar os mananciais, né? Nós temos somente 3% da água do planeta é água doce, né? E a maioria, inclusive, está congelada nos polos norte e polo sul. Então, nós temos menos de 0,5% da água como superficial, essa água que a gente conhece como rios, né? E aqui, como eu sou presidente do Fórum Mineiro das Águas, né, de Minas Gerais, dos comitês, a gente tem muita preocupação com esses rios, porque eles têm sido demandados demais, ou seja, cada vez mais se consome e cada vez menos se preocupa com a produção. Então, primeiro a gente tem que entender que nós não temos fábricas de água, né? A única fábrica que existe é a natural, são as que vêm com os rios voadores da Amazônia, que recarregam, e que, portanto, eu tenho que ter solo permeável, um uso adequado desse solo para permitir que a água se infiltre e mantenha um fluxo de rio suficiente para ser utilizado o ano inteiro. Então, é essa situação, a impermeabilização, a destruição dos aquíferos, né? A própria atividade agropecuária que desmata e torna o solo exposto, e aquele solo acaba virando um solo rígido, né? Sem capacidade de permeabilidade. Então, nós estamos dizendo de todas as mudanças, além da mineração que sai matando com a destruição de barragens, né? Nós estamos hoje, por exemplo, na região do Alto Velhas, com essas ameaças que a Poliana falou, mas temos mineração para dentro, mais uma vez, uma tentativa de ir para dentro da Serra do Curral, do parque, que é um parque, uma unidade de conservação que é do Rola Moça, né? O Gandarela, que sempre é uma área que nós estamos tentando construir. Então, a gente tem que entender que esse quadrilátero é aquífero.
A capital do estado não produz uma gota de água que consome, isso é importante. Toda a água que chega a Belo Horizonte e a região metropolitana, ela vem do alto da bacia, ou seja, das cidades acima. Então, se não tiver esse tipo de proteção para cima, a montante de Belo Horizonte, nós estamos sempre correndo esse risco. Então, nós falamos que esse é um quadrilátero aquífero e que tem que ser preservado, né? A destruição dele vai desmontar essa fábrica natural de água que a gente tem, né? E ela tocou num ponto que nos preocupa também, o atual trajeto do Rodoanel, né? Que é uma situação. Ninguém é contra, no sentido da construção né, dessa via, que é importante para esvaziar esse anel que hoje nós temos, mas ela tem que ser melhor traçada, porque o desenho original, ele realmente passa em áreas, por exemplo, ali no entorno do Parque do Rola Moça, em áreas muito sensíveis, áreas que são hídricas, áreas que são de biodiversidade, e nós mesmos, vários movimentos sociais, o Projeto Manelzão entre eles, temos colocado que tem alternativas nesse processo e que é preciso que a sociedade seja ouvida nessas alternativas. Então, a gente quer fazer esse alerta, né? Nós estamos, inclusive, lançando a campanha O Rio que eu cuido, porque, na verdade, quem cuida de rio é quem está próximo dele, que sabe da história, que tem a ele um sentimento de amor, né? De dedicação e luta por ele, né? E a gente tem várias pessoas na sociedade que se doam e fazem esse papel, né? E nós temos que uma forma de homenagear a vida e a luta dessas pessoas que lutam por o bem comum, né? Porque para nós água é vida, mas nós não queremos só água para nós queremos rios vivos, e rio vivo nós estamos dizendo de um rio que tem biodiversidade, né? É um rio que tem peixe, que tem capacidade de renovação, né? Não é um arrudas, né? Absolutamente cheio de esgoto. Nós queremos que todos os rios, inclusive os rios urbanos, sejam revistos e mantidos, né? Revitalizados, como acontece nos países da Europa, né? Então, a gente tem que preservar a vida mais do que nunca. Então, acho que o desafio que, inclusive, a pandemia nos traz é isso, o valor da vida, né? A vida é o bem mais essencial a ser cuidado. E a água, nesse momento, né, tão difícil, tem sido um elemento essencial até para nos ajudar no controle dessa pandemia. Então, nós temos que cuidar melhor da água, porque ela não é inesgotável, e nós temos esse dever, né, de preservar para a nossa geração e principalmente para as gerações que estão vindo aí. Obrigado, Poliano e Poliana. Eu vou reforçar a todos que, para fazermos as inscrições para as perguntas no chat, eu vou aproveitar e vou começar fazendo a primeira pergunta. O comitê tem apontado que a região metropolitana de Belo Horizonte vive uma situação de segurança hídrica. Vocês passaram por isso aí na apresentação. Queria que vocês comentassem os principais pontos que culminam nesse fato. Oi, Luiz, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber os pontos, quais são as pressões e as ameaças? É isso? Sim. Tá. Que apontam para essa insegurança hídrica. Sim, então, Luiz, a gente tem um rol aí, né, misto de ameaças e pressões, mas elas perfazem primeiro pela urbanização, que vem crescendo ali na região do Alto Velhas. Além disso, nós temos a questão da atividade minerária, em especial a preocupação com esses rompimentos de barragem, caso ocorra, realmente comprometeria
a captação, e isso traz esse misto de insegurança hídrica, mais uma vez, de forma muito forte, né? Já que a gente teria realmente meio que um colapso hídrico da região metropolitana. Além disso, nós temos essa sobrecarga do sistema Rio das Velhas, da captação ali do abastecimento da região metropolitana, haja visto que, mais uma vez, relembrando que a captação do Paraopeba ela foi interrompida. Então, isso também acaba criando um ponto de pressão a mais no sistema, né, do Rio das Velhas. Por fim, a gente tem essa perca de capacidade que a gente tem percebido, visto que a gente teve essas chuvas consideráveis no último ano e, mesmo assim, o Rio ele vem demonstrando que não é mais só chuva que resolve o nosso problema, né? A gente está com um problema de recarga de lençol. Então, esses fatores de uso e ocupação do solo, de baixa capacidade de infiltração, além desses empreendimentos minerários e imobiliários nessa região, são os fatores preponderantes que têm afetado aí nessa questão da segurança hídrica de BH e região. Beleza. Obrigado, Poliana. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A Ana Luísa Bongiovanni. Vocês disseram que não há um plano B para o Rio das Velhas. Diante desse cenário em que a chuva não é mais suficiente, existe alguma medida a curto prazo que poderia ser adotada para preservar o rio? Ou são os pontos que vocês destacaram apenas? Posso responder. Eu acho que, por exemplo, a gente conseguiu esse acordo que teve entre Estado, né, e Vale lá nesse acordão, foi destinado um valor de 2 bilhões para essa questão de se pensar as alternativas da revitalização, o mesmo da segurança de Belo Horizonte, né? Então, uma das coisas seria, por exemplo, aumentar a ligação entre o sistema Paraopeba e o sistema Velhas, porque hoje, por exemplo, Belo Horizonte depende 60% do Rio das Velhas e não temos uma conexão entre os sistemas. Então, assim, se o Velhas efetivamente cair, né, você não tem como fazer que a água do Paraopeba chegue a todos os pontos de abastecimento que hoje são abastecidos pelo sistema Velhas, né? Então, nós precisamos fazer essa redistribuição de sistemas de abastecimento, né? Tentar buscar outras alternativas, sim, de abastecimento, né? A cidade tem que ter também um modelo. Eu falo que a cidade ela é pouco adaptada à água, né? Então, a gente tem que ter uma cidade mais resiliente à água, no seguinte sentido: por exemplo, nós deixamos de captar água de chuva, que hoje, em vários países, já é uma prática usual. Então, toda a água que cai, por exemplo, na área urbana, não é reaproveitada. Então, a gente tem que mudar o modelo de cidade também, para que essa água, né, por exemplo, sendo captada, ela sirva durante o ano, né, para determinados usos e evite mais enchentes. Então, a gente tem que mudar modelos, né? É isso que a gente está desafiando. Eu acho que, né, mais uma vez, voltando aqui à questão das pandemias, né, elas colocam um desafio. Olha, o que nós estamos fazendo com o ambiente é absolutamente nefasto, né? Porque, inclusive, esse vírus não era humano, era de animal e passou para a gente. Então, isso mostra o quanto que a gente está destruindo. Elas respondem, né? Então, é importante a gente ter essa visão sistêmica de que precisamos repensar essa relação da cidade com as suas águas, né?
precisamos repensar até essa ideia do consumo, de que é preciso um consumo mais consciente desse bem, né? Não dá para pegar água tratada e continuar lavando né, calçadas e tudo mais, porque é uma água cara, né? Outra coisa que é importante considerar é a perda de água tratada. Para ter uma ideia, nós perdemos mais ou menos 40% da água tratada. Então, isso é inaceitável, porque é uma água que você não recupera, né? Então, é um conjunto de ações, né, que a gente tem que pensar como a somatória disso, produzindo um bem comum, né, que são os rios que queremos. Então, assim, a gente tem que entender que é um esforço que tem que ter também o governo do Estado, né? Não adianta dando outorgas em áreas onde já tem estresse hídrico. Aqui eu quero trazer até um dado importante que está na nossa carta, quem não recebeu depois pode pedir ao Luiz, do jornalismo, que 2/3, esse é dado da ONU, da humanidade hoje, já sofre 1 mês por ano de escassez hídrica, né? Então, eu salientei aqui que nós mesmos, quando chega em agosto, setembro, outubro, nós estamos tirando 70% da água do rio. E, em determinados momentos, a gente não tem mais como tirar, né? E aí, às vezes, você tem problemas, né? A imprensa já noticia isso, de falta de água, às vezes, nas periferias e tudo. Quer dizer, isso gera um dano social e de saúde, sanitário, né? Então, é esse modelo que tem que ser repensado como um todo, e a gente tem que investir realmente em políticas para preservar os aquíferos que temos, redesenhar essa cidade para que ela entenda o valor dos rios urbanos que elas têm e refazer toda essa política de gestão de águas, respeitando o plano diretor das bacias, porque os comitês fazem plano diretor, né, que os municípios, por exemplo, não respeitam essas áreas de recarga, não respeitam as possibilidades de manter o rio vivo. E aí depois a gente sofre as consequências desse processo. Perfeito. Pergunta agora do Celso Martinelli, do jornal 7 Dias. É isso? Ele faz duas perguntas relacionadas à região de Sete Lagoas. A primeira é Sete Lagoas e a segurança hídrica, como a região é afetada por Sete Lagoas, imagino que ele está falando da bacia do Velhas, né? Principalmente pela ausência de uma grande ET na cidade. Como estão acompanhando? Sete Lagoas ainda explora a água dos poços tubulares profundos, mesclando com a captação superficial do Rio das Velhas. A superexploração de poços pode se tornar uma ameaça? Bom, a cidade de Sete Lagoas, ela tem uma condição, né, bem peculiar, assim. Além de estar captando na Bacia do Velhas, hoje praticamente quase 50% da captação de água aqui do município de Sete Lagoas depende do sistema Rio das Velhas, né? Além disso, ainda não tem uma estação de tratamento de esgoto na cidade, que é um grande problema, né? Você imagina uma cidade do porte de Sete Lagoas ainda lançando esgoto praticamente bruto no Ribeirão Jequitibá, que é o ribeirão aqui, que é um afluente aqui do Rio das Velhas. E isso traz um grande problema para a bacia, principalmente a jusante, né? Nós temos cidades abaixo de Sete Lagoas, então esse esgoto que é lançado pelo município, ele passa aí por 4 municípios até chegar no Velhas e acaba contribuindo de forma muito maléfica para a qualidade de água do Velhas. Recentemente, a última informação que a gente teve, a obra ela foi licitada novamente, a obra está em execução. A gente vê com bons olhos, né, a obra está em andamento, mas o que a gente espera muito é que essa obra realmente ela seja finalizada e, sobretudo, né, que ela opere dentro dos padrões
de eficiência para que se possa lançar aí um efluente dentro dos padrões, sem comprometer mais ainda o Rio das Velhas. A outra pergunta é sobre os poços tubulares. Sete Lagoas tem essa peculiaridade e essa fragilidade, né? É um território muito kárstico, o que implica em dizer que essa explotação que vem ocorrendo em muitos e muitos anos, ela pode comprometer totalmente o abastecimento. E quando a gente pensa em abastecimento, a questão dos poços tubulares estão totalmente conectados com os rios. A gente tem que entender que é um sistema só, um sistema único, e ele está todo integrado. Então, a mesma água que está no lençol, que está no aquífero, onde há as captações, são as águas que vão formar as nascentes, que vão formar por si os rios. Então, se ocorre um desequilíbrio e uma explotação superior à produção que existe, eu vou ter os riscos de falta de água, os abatimentos que são tão comuns no município de Sete Lagoas, já que eu estou num território muito frágil, e esses bolsões e esses abatimentos eles têm ocorrido frequentemente. Inclusive, há uma preocupação do município de Sete Lagoas, isso é divulgado, dessa região bem do centro aqui da cidade, realmente chegar até a começar a ter mais abatimentos e até afundar esse território, justamente pela quantidade de captação que a gente tem, seja do sistema de abastecimento público, seja dos empreendimentos. Então, esse equilíbrio ele precisa ocorrer, precisa de um maior controle do município em relação, principalmente, à questão de gestão e perdas, né? A gente tem ainda muita perda num ambiente extremamente frágil. Só complementando a Poliana aí, eu acho importante a gente dizer também que, assim, essa formação de poços, né, não é um problema só de Sete Lagoas, e exatamente esse é um processo extremamente danoso. A gente vê isso aqui, vê no norte de Minas. Quando falta água no rio, a primeira solução é tentar fazer poço artesiano, né? E esses poços, como ela disse, eles afundam mais ainda o lençol freático e comprometem cada vez mais o fluxo da água superficial. E é uma forma de privatização da água, porque aqueles que têm recurso, eles acabam privatizando, né? Eles acabam tornando essa água uma propriedade privada, né? E os pequenos acabam sendo lesados nesse processo. Então, é aquilo que nós falamos, defendemos, que a água tem que ser um bem coletivo e os rios têm que ser preservados na sua diversidade e qualidade e quantidade de água. Uma outra coisa que é importante tocar é que nós batalhamos também para que chegue uma água de boa qualidade em Sete Lagoas. Isso depende do tratamento de esgoto de Belo Horizonte, né? Nós já fizemos um plano de metas de revitalização do Rio das Velhas, a meta 2010, depois a meta 2014, e agora transformamos num programa Revitaliza, e estamos cobrando cada vez mais também da Copasa, que ela realmente intercepte todo o esgoto de Belo Horizonte, né? E que amplie e trate melhor as suas ETs, porque as nossas ETs são ETs normalmente que vão até o tratamento secundário, né? E não remetem a um tratamento terciário, que é fundamental para que você retire nutrientes, né? Que, por exemplo, deixam a água eutrofizada. O que é isso? Que elas possam ter cianobactéria. Então, a gente tem batalhado no sentido de que nós precisamos convencer a todos que são usuários do sistema de água, que eles têm que ser beneficiários das águas que eles consomem, né? Sim, até porque essas empresas elas têm obrigação de fazer isso do ponto legal, lembrando que o novo marco regulatório do saneamento, né, que foi aprovado, mesmo com todos os problemas que tem, ele define que todas as empresas de saneamento têm que ter metas de tratamento
de esgoto e metas para abastecimento da população. Então, essa é uma oportunidade que todos temos, né, de apresentar metas que ajudem a efetivamente tratar os esgotos, tratar esse passivo absolutamente lesivo às águas de Minas, né, e conseguir avançar nessa política. Luiz. O pessoal travou ou travou só para mim? Não estou ouvindo o Luiz aqui. Eu travei, mas já voltei. Espero que todos estejam me vendo. Vou voltar na pergunta, então, da Janaína Santos, pessoal. Ela perdeu a apresentação da Poliana sobre Bela Fama e pediu para repetir os dados sobre a estação de Bela Fama. Você poderia repetir, Poliana? Foi. O som travou para mim, mas acho que é sobre Bela Fama, né, que ela perguntou? Isso, tá. Isso. Bom, eu não sei de fato o que ela... Mas vou tentar fazer um reprise aqui na fala. Bom, o que eu mencionei é que, caso ocorra algum rompimento dessas 3 estruturas que estão em nível 3, isso comprometeria a captação de Bela Fama, que atualmente é responsável por atender cerca de 50% ali da população da região metropolitana. Além disso, isso comprometeria também o abastecimento do município de Sete Lagoas, né? Mais uma vez, relembrando que lá o sistema é misto, tem captação profunda e captação superficial no sistema Rio das Velhas. Também comprometeria quase 50% da população aqui da cidade de Sete Lagoas. Também falei de um plano B. Quando eu falo do plano B, é porque ao longo do Paropeba nós temos estruturas de barramentos e isso, quando teve um rompimento da barragem de rejeito, esses barramentos meio que eles de alguma forma, eles contribuem para que esse sedimento ele não avance. No caso do Rio das Velhas, como a gente não tem barramentos, né, não é permitido ao longo da bacia, caso rompa uma estrutura, isso comprometeria o rio por completo, né, já que a gente não teria nenhum obstáculo, nenhum instrumento para tentar, pelo menos, conter o sedimento. Então, esse que seria o que eu falei em relação ao plano B. Não sei se eu a respondi, mas eu estou aqui à disposição. Beleza. Qualquer coisa, Janaína nos diga. A Ana Luísa Bongiovanni está pedindo para eu reencaminhar a carta aqui. Eu vou encaminhar a carta aqui na própria ferramenta. Queria saber se alguém mais tem alguma pergunta. Ou se a gente encerraria. Então tá, gente. Acho que é isso. Estou colocando a carta aqui agora. Quem quiser baixar, está disponível no chat. Todos têm o meu contato também, né? Eu mandei o release. Estou colocando meu telefone agora aqui com o WhatsApp também. Quem quiser ter acesso a esse vídeo, tanto o vídeo quanto o áudio, eu posso encaminhar. E é isso, foi um prazer. Agradeço demais a todos que participaram, os jornalistas, ao Poliano e a Poliana também, que esclareceram um pouquinho sobre essa questão da segurança hídrica.
E qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok, pessoal? Só queria ler um finalzinho da carta aqui, viu? Só para aproveitar aqui também Fica à para dar vontade, Poliano. que é esse aqui o grande desafio que a gente tem, né, de convidar toda a sociedade para refletir sobre esse tema, se posicionar, defender e cobrar de governos e empresas o compromisso inadiável de defender o ambiente e a vida, de não sermos negacionistas diante da realidade de que a sociedade humana é a sociedade humana que provoca as perdas ambientais e que essas geram escassez dos recursos naturais, miséria, doenças, né, comprometendo o nosso futuro e das gerações vindouras. Então, é importante, nesse momento de crise, a gente pensar esses novos paradigmas e pensar que somos nós que construímos a sociedade do futuro, né? E esse futuro depende das ações que a gente fizer hoje. Então, não há que se culpar o futuro, mas sim o presente, porque é ele que vai construir as pontes para o que nós vamos ter nos anos vindouros aí. É isso aí, agradecendo a todo mundo também. Ok, Luiz, só fazer um convite. Poliano falou muito bem sobre a importância da participação da população, e aí é convidar as pessoas a participarem desses movimentos que são os comitês de bacia. A gente precisa muito da participação. Não tem como a gente pensar em água, em gestão de recursos hídricos, sem pensar em cada território. E para cada território dessa bacia, a gente tem os subcomitês, que são espaços plurais, democráticos e inclusivos, onde é discutida a descentralização do recurso hídrico. Então, é muito importante que a população participe desse processo, se posicione em relação a esses empreendimentos, às atividades que realmente podem lesar e comprometer a segurança hídrica da região metropolitana e da bacia como um todo. Então, fica aqui o convite e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Perfeito. E para mais informações sobre o comitê, como participar, os subcomitês, né, que a Poliana comentou, convido a todos para conhecer o nosso site, né, as nossas redes sociais, que estão lá todas as informações sobre o lançamento da campanha que foi citada pelo Poliana e a Poliana, o Rio que eu cuido. Então lá vocês podem saber mais um pouquinho sobre o comitê e sobre as ações que desenvolvemos. Então, novamente, eu agradeço a todos a participação dos jornalistas, do Poliano, da Poliana, e é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.